Um novo amanhecer se levanta diante de nós, e antes que as vozes apressadas do mundo tentem ocupar o espaço da sua mente, quero te convidar a parar por alguns instantes comigo. Inspire profundamente. Lembre-se de que o simples fato de abrir os olhos hoje já é uma prova de que a misericórdia do Senhor foi renovada sobre a sua vida. Nada disso é obra do acaso. Se você despertou nesta manhã, é porque existe um propósito para este dia. E se você permanecer até o final desta mensagem, tenho certeza de que Deus falará de forma especial ao seu coração, reacendendo a esperança, fortalecendo sua fé e colocando em você uma chama que nada neste mundo será capaz de apagar. Mas antes de prosseguirmos, já te peço, deixe seu like e se inscreva no canal, porque assim você ajuda esta palavra a alcançar mais vidas que estão precisando ouvir um sopro de esperança em meio à correria da vida. Agora, vamos iniciar este momento juntos em oração. Pai Santo e Justo, obrigado por nos conceder mais um dia. Obrigado por este irmão e esta irmã que agora estão aqui comigo. Que cada segundo deste vídeo seja como semente de vida lançada em seus corações. Senhor, toca nas feridas, levanta os cansados, traz direção para os que se encontram confusos e derrama paz sobre aqueles que chegaram aflitos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então prepare o seu coração. O que você ouvirá a seguir não é apenas palavra, é alimento para a sua alma. O dia acaba de começar e, antes que as notificações toquem, antes que o relógio grite, antes que o mundo te empurre pelos ombros, respire fundo e fale com Deus. É nesse instante, logo cedo, quando a misericórdia do Senhor surge, como a luz da aurora que vence a escuridão da noite, que você deve entregar seu coração à presença dele e declarar: Pai, estou aqui. Porque a voz que você levanta para Deus no início do dia influencia a voz que o mundo tentará impor sobre você durante as horas seguintes. É nessa entrega primeira que o Espírito encontra firmeza, rumo e clareza. O salmista Davi dizia: Pela manhã apresento a ti a minha oração e fico esperando. Salmos 5:3. E está escrito que Jesus, ainda de madrugada, levantava-se para orar. Marcos 1:35. Se o próprio filho buscava o Pai cedo, quanto mais nós devemos buscá-lo. Por isso, sem disfarces, sem máscaras, abra a alma em verdade diante dele. Confesse seus medos, peça perdão pelos pensamentos que já nasceram tortos. Agradeça pelo milagre simples de poder respirar mais uma vez. E declare com fé que este dia não será marcado por ansiedade, mas iluminado pela presença do Senhor. Não precisa de teatralidade, é intimidade. É conversa de filho para pai, é oração sincera no cotidiano, porque quem fala com Deus ao amanhecer não caminha sozinho quando a tarde chegar pesada. E se de repente surgir aquela voz interna dizendo: depois eu oro, corte isso pela raiz. O momento é agora, o lugar é aqui, porque a bondade do Senhor já amanheceu com você. Depois da primeira oração, mantenha aberta a porta do coração, porque ainda temos muito caminho pela frente. O próximo passo é aprender a buscar direção do alto para cada escolha, por menor que pareça. A orientação de Deus não é luxo para ocasiões raras, é necessidade diária. Quantas vezes já despertamos com o coração acelerado, tentando resolver tudo antes mesmo de começar o dia? Quantas vezes abrimos os olhos e já nos afogamos em compromissos, esquecendo que cada passo precisa vir guiado pelo céu? É por isso que a palavra afirma: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Essa confiança não nasce de repente. Ela é cultivada na prática da entrega.
A cada manhã, quando você diz, Pai, guia-me, está treinando sua alma a não se intoxicar com a ilusão de que está no controle. Porque, sejamos sinceros, nós até planejamos, mas quem realmente sustenta o fio da vida é Ele. E o mais lindo é perceber como até as pequenas escolhas podem ser guiadas pelo Espírito. Não se trata apenas de decidir sobre profissão, casamento ou grandes projetos, mas também de como reagir diante de uma palavra atravessada, de como lidar com a raiva que insiste em surgir, ou de como responder a uma mensagem que pode gerar confusão. É nesses detalhes do cotidiano que o coração prova se a oração da manhã realmente criou raízes. Quem aprende a entregar cedo também aprende a colher paz ao longo do dia. Mas não basta pedir direção, é preciso descansar na resposta. Quantas vezes falamos com Deus e logo em seguida vivemos como se Ele não tivesse ouvido? O salmista nos ensina: pela manhã apresento a Ti a minha oração e fico esperando. Salmos 5:3. Esse fico esperando é a postura de quem confia. Não é passividade, é esperança ativa. É o coração que sabe que o pai nunca ignora o clamor de um filho. Esperar não é perder tempo, é alinhar o tempo ao ritmo de Deus. E é nesse compasso que enfrentamos um desafio comum: o peso da ansiedade. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:6-7: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba a beleza. Oração, súplica e gratidão formam como degraus de uma escada que nos levam até a paz. A ansiedade não é vencida pela força da mente, mas pela prática da entrega. Você fala, você suplica, você agradece, e então a paz chega como guarda. Não é uma paz frágil, mas firme, como sentinela que protege mente e coração contra setas invisíveis. Pedro também reforça esse ponto. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Esse verbo lançar é forte. Não significa colocar com delicadeza, mas jogar com confiança, como quem carrega um fardo insuportável e encontra alguém forte o bastante para segurar. Não faz sentido tentar segurar sozinho aquilo que já foi prometido que ele carregaria. É logo cedo que precisamos aprender esse gesto: lançar, soltar, confiar, e quando soltamos, abrimos espaço para ouvir, porque oração não é monólogo, é diálogo. Quando aprendemos a soltar o peso nas mãos de Deus, percebemos que a oração não é conversa de mão única, ela é diálogo. Deus fala, Ele se manifesta através da palavra, pela consciência, pelo silêncio, por meio de um conselho certo ou até mesmo pelas circunstâncias. O profeta Isaías declarou: O Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Isaías 54. Veja, não é apenas a boca que precisa se abrir em oração, mas também o ouvido que deve despertar. De manhã, o ouvido ainda está mais limpo, menos poluído pelo barulho do mundo. É nesse tempo que conseguimos escutar com mais clareza. E o que ouvimos precisa se traduzir em prática. Tiago nos alerta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago 1:22. Não adianta colecionar versículos na memória se eles não se transformam em ações. A verdadeira oração se prova na obediência. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Seguir é obedecer, é andar segundo a direção da voz. Mas obedecer nem sempre é fácil, porque muitas vezes nossa carne quer exatamente o contrário. Por isso, Jesus nos lembrou: sem mim nada podeis fazer. João
15:5. É na dependência dele que encontramos força para obedecer. A oração da manhã funciona como combustível que faz o carro rodar durante o dia. Sem esse combustível, a caminhada trava. E quando obedecemos, começamos a frutificar. Não se trata de sucesso aos olhos humanos, mas de fruto eterno. Cada resposta calma diante da raiva, cada gesto de amor em meio à indiferença, cada palavra de fé quando tudo parece perdido. Tudo isso é fruto que permanece. Por isso Paulo recomenda: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Isso não significa passar o dia inteiro de joelhos, mas sim viver em linha direta com o céu. É carregar a conversa da manhã ao longo do dia. É transformar a rotina em altar. No ônibus, você ora. No trabalho, você ora. No silêncio do banheiro, você ora. Na cozinha, você ora. Não é religiosidade, é respiração da alma. O próprio Jesus nos ensinou: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:6. Esse quarto não é apenas físico, é interior. É o espaço secreto do coração onde só Deus tem acesso. É esse lugar que você pode carregar para onde for. Quando entendemos isso, percebemos que a vida inteira pode ser marcada pela presença do Senhor. O dia não se resume a compromissos humanos, mas é lembrança constante de que cada segundo é chance de intimidade com o Criador. É essa intimidade que sustenta a fé quando as circunstâncias parecem contrárias. Quantas vezes o coração desanima? Quantas vezes a vida pesa e parece não valer a pena seguir? É nesse momento que o Salmo 63:1 ganha sentido. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. O deserto da vida só encontra refrigério na água da presença de Deus. Quem bebe dessa fonte pela manhã tem forças para atravessar o calor do dia. E junto com a presença vem a promessa da proteção. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Começar o dia em oração é escolher esse esconderijo. Não é ausência de problemas, mas presença no problema. E a presença dele basta. Quando entendemos que oração é esse abrigo, o coração se acalma mesmo em meio às pressões. O problema pode até permanecer, mas a presença de Deus se torna maior do que ele. Quando você se coloca diante de Deus logo cedo, não recebe apenas paz, mas também identidade. Porque a oração não é apenas um espaço para derramar pedidos, é também o lugar onde descobrimos quem somos aos olhos do Pai. E isso é fundamental, pois o mundo passará o dia inteiro tentando colar rótulos em você. Vão dizer que você não é suficiente, que não é capaz, que não passa de mais um no meio da multidão. Mas quando, ainda pela manhã, você já ouviu do próprio Deus: Tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer. Marcos 1:11. Nenhuma outra voz tem poder de apagar essa verdade. É nesse ponto que a oração se torna chave para interpretar a vida com outros olhos. Quem fala com Deus ao amanhecer aprende a enxergar o dia não como uma sucessão de acasos, mas como uma história escrita pelas mãos do Criador. Quantas vezes já pensamos que algo deu errado e mais tarde descobrimos que foi livramento? Quantas portas que se fecharam de manhã abriram caminho para algo muito melhor à tarde? A oração desperta em nós olhos espirituais para enxergar esses detalhes invisíveis. É por isso que Paulo escreveu em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando oramos, até o caos ganha sentido. O que parecia fim se torna recomeço. O que parecia derrota se transforma em aprendizado. Isso é graça.
Isso é a bondade do Senhor, que se renova como a luz da manhã, como Jeremias já registrou em Lamentações 3, 22, 23. Além disso, precisamos lembrar, oração não é apenas consolo, mas também arma de guerra. Quem se levanta cedo para dobrar os joelhos está declarando guerra contra tudo o que tenta roubar sua fé. É por isso que em Efésios 6 somos instruídos a vestir a armadura de Deus. E a oração é o que mantém essa armadura firme no lugar. Orem em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, 18. Quem ora pela manhã já entra no campo de batalha vestido, protegido e preparado. Essa perseverança gera frutos invisíveis, porque muitas vezes oramos e só vemos a resposta anos depois. Quantas lágrimas derramadas cedo se transformam em testemunho à noite. O salmista nos lembra: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, 5, 6. Cada oração é como uma semente invisível plantada em solo eterno. Mas não podemos esquecer que orar também é agradecer. Não é apenas pedir, é reconhecer. Paulo escreveu: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. A gratidão tem o poder de mudar a atmosfera da alma. É como trocar as lentes com as quais vemos a vida. Podemos focar na falta ou focar na provisão. A oração da manhã nos ajuda a escolher a lente certa. E quando escolhemos agradecer, o coração ganha leveza. Quando agradecemos pelo pouco, reconhecemos a grandeza de Deus até nos detalhes. Quando agradecemos pela vida, pelo ar, pelo pão, pela família, já estamos ensinando ao coração que nada é pequeno demais para passar despercebido pelo Senhor. É nesse reconhecimento que o dia ganha cor e brilho. A oração também é lugar de transformação. Paulo escreveu em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cada manhã, quando nos apresentamos diante de Deus, estamos permitindo que nossa mente seja lavada pela água da palavra, que nossos pensamentos sejam alinhados ao pensamento do céu. É como se a oração fosse um banho diário que limpa a poeira do mundo e nos reposiciona. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas em processo. A cada dia, mais um tijolo é colocado na construção de um caráter moldado pelas mãos do Criador. É por isso que Jesus comparou o homem prudente ao que constrói sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Orar cedo é lançar fundamentos firmes. O vento pode soprar, a chuva cair, os rios transbordarem, mas a casa permanece de pé, porque foi edificada sobre o alicerce certo. Por isso, falar com Deus ao iniciar o dia é mais que disciplina espiritual, é sobrevivência emocional. É o ato de colocar a alma no eixo correto. É declarar: Senhor, sem ti eu não consigo. É reconhecer a própria fragilidade para encontrar força na presença dele. É começar o dia já vencendo a maior das batalhas, a que travamos dentro de nós mesmos. E se ainda houver dúvida sobre a importância disso, basta olhar para o exemplo de Jesus. O Filho de Deus, perfeito e sem pecado, levantava-se de madrugada para falar com o Pai. Marcos 1, 35. Se ele, que não tinha falhas, sentia necessidade de buscar essa intimidade, quanto mais nós, frágeis e imperfeitos, precisamos desse tempo. Jesus não fazia isso por religiosidade, mas por dependência. Ele sabia que a força para curar, ensinar, enfrentar oposição e carregar a cruz vinha da oração. Se até o Cristo priorizou esse momento, não há desculpa para nós deixarmos de lado.
Agora imagine como seria se todos os cristãos entendessem essa verdade de forma prática. Imagine famílias inteiras começando o dia de joelhos. Imagine pais cobrindo seus filhos em oração antes de saírem de casa. Imagine trabalhadores entregando seus expedientes ao Senhor antes de ligar o computador. Imagine estudantes colocando provas e decisões acadêmicas nas mãos de Deus antes de abrir os livros. O mundo veria frutos diferentes, porque a atmosfera muda quando a oração é plantada logo cedo. E não pense que isso exige orações complicadas ou palavras bonitas. Muitas vezes, a oração mais poderosa é a mais simples. Um sincero Pai, obrigado por mais um dia. Guia-me. Pode carregar mais fé do que longos discursos. Porque Deus não se impressiona com frases rebuscadas, mas com corações sinceros. Foi por isso que Jesus alertou: quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falarem. Não sejam iguais a eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Mateus 6, 7 e 8. A oração do Pai Nosso que ele nos ensinou não foi dada como fórmula, mas como modelo. Um coração simples, rendido, dependente. Falar com Deus logo no início do dia é mais do que um hábito devocional, é uma chave que abre portas corretas e fecha portas erradas. Uma chave que guarda o coração contra enganos e fortalece a fé para enfrentar o que está por vir. Quem começa o dia em oração, já começa vitorioso, porque começa em Deus. Pai Santo e Justo, neste novo amanhecer, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que sem a Tua presença não somos nada. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã e porque o simples ato de respirarmos já é sinal do Teu amor. Senhor, entregamos este dia nas Tuas mãos. Pedimos direção em cada passo, sabedoria em cada decisão e paciência em cada espera. Pedimos que a Tua paz guarde nosso coração contra a ansiedade e a nossa mente contra os pensamentos que não vêm de Ti. Lançamos sobre Ti todo o peso, toda a preocupação e todo o medo. Declaramos que Tu és maior do que qualquer desafio que enfrentaremos hoje. Rogamos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que desperte os nossos ouvidos como discípulos atentos e que nos ensine a obedecer mesmo quando for difícil. Dá-nos mansidão diante da raiva, integridade diante da tentação e coragem diante do medo. Queremos ser praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. Queremos frutificar em amor, paciência, bondade e fidelidade. Faz de nós luz em meio às trevas e testemunho vivo da Tua graça. Guarda a nossa casa, protege a nossa família, conduz nossa caminhada, livra-nos do mal e das armadilhas do inimigo. Que a nossa vida hoje seja como um altar e que cada gesto nosso seja também uma oração. Que a Tua presença vá à frente, ao lado e atrás de nós. E que ao final deste dia possamos olhar para trás e enxergar que em cada detalhe estiveste conosco. Oramos em nome de Jesus, certos de que Tu és fiel para cumprir cada promessa. Amém. E se a primeira palavra da manhã foi entrega, que a segunda seja direção. Porque não basta apenas acordar, é preciso alinhar os passos. O salmista declarou: faz-me ouvir da Tua benignidade pela manhã, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir. Salmo 143, 8. A mente humana sempre tenta assumir o controle, mas o coração que confia no Senhor aprende a não se apoiar no próprio entendimento. Está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Então, antes mesmo do café, entregue ao Pai a sua agenda, as reuniões, os compromissos e até as pequenas decisões que parecem banais, mas que podem definir destinos.
O próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quem busca primeiro o reino não corre atrás do dia como quem persegue sombras. Deixa o dia vir na cadência de Deus. Porque quando se coloca o reino em primeiro lugar, a vida deixa de ser apagar incêndios e passa a ser acender propósitos. E quando o relógio te apertar, lembre-se: pressa sem presença é barulho vazio. Respire fundo, confie e siga no ritmo da graça. A ansiedade é como um visitante indesejado. Não bate na porta, simplesmente entra. Chega sem ser chamada, ocupa o espaço da mente e tenta roubar a paz da alma. É por isso que precisamos aprender a lidar com ela logo cedo, antes que tome conta do coração. O apóstolo Paulo nos deu a chave em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja a ordem: oração, súplica e gratidão. Oração é conversa, súplica é clamor intenso, gratidão é reconhecimento. Esses três passos juntos criam uma escada que leva a alma até a paz. E essa paz não é qualquer tranquilidade passageira, mas uma sentinela que vigia mente e coração. Muitas vezes pensamos que vencer a ansiedade é questão de força de vontade, mas na verdade é questão de entrega. A mente sozinha não consegue controlar o turbilhão de pensamentos. O coração sozinho não suporta a pressão. Só quando entregamos a Deus é que o peso se torna suportável. Pedro também reforça esse ensino. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. O verbo lançar aqui é forte. Não significa colocar suavemente, mas jogar com confiança, como quem não suporta mais segurar e transfere o peso para alguém mais forte. E essa é a verdade. Você não foi criado para carregar sozinho os fardos da vida. O Senhor se apresenta como aquele que cuida. Cada preocupação entregue a Ele é um lembrete de que você não está só. Mas há algo importante. Lançar a ansiedade exige decisão diária. Não é feito uma vez para sempre. É como jogar pedras em um rio. Todos os dias surgem novas pedras. Todos os dias precisamos lançar. É por isso que a oração da manhã é tão necessária. Ela se torna o momento de esvaziar os bolsos do coração antes que fiquem pesados demais. E quando o coração se esvazia diante de Deus, abre espaço para que a paz habite. Não é ausência de problemas, mas presença de confiança. O problema continua lá fora, mas dentro de você há descanso. É como o barco no meio da tempestade. As ondas podem rugir, mas se a água não entrar, ele não afunda. Da mesma forma, se a ansiedade não dominar o coração, você não naufraga. E quem garante isso não é sua força, mas a paz que vem do alto. Por isso, ao amanhecer, antes de correr para as tarefas, faça esse gesto. Apresente, suplique, agradeça, fale, clame, reconheça e depois espere, porque Deus ouve, responde e guarda. Depois de entregar o peso da ansiedade, vem um passo essencial: aprender a ouvir. Porque orar não é apenas falar, é também silenciar. É dar espaço para que a voz de Deus se manifeste. O profeta Isaías descreveu assim: Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os discípulos. Isaías 54. Perceba que não basta a boca se abrir em oração, é preciso também que os ouvidos despertem. É nesse silêncio da alma que conseguimos captar o sussurro do Senhor. O problema é que muitas vezes estamos tão apressados que fazemos da oração um monólogo. Despejamos palavras, pedidos e lamentos e corremos para a rotina sem dar tempo para ouvir a resposta. Mas Deus fala. Ele fala por meio da sua palavra, através da consciência,
do conselho de alguém sábio, das circunstâncias e até do silêncio que nos faz refletir. Jesus declarou em João 10, 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Ouvir é só o começo, seguir é o próximo passo. Porque não adianta escutar se não houver obediência. É a prática que dá autenticidade à oração. Tiago foi direto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago 1, 22. Quem apenas escuta, mas não aplica, cria uma fé ilusória. Mas quem ouve e pratica, edifica a vida sobre a rocha, como Jesus ensinou em Mateus 7, 24. Ouvir a voz de Deus de manhã nos ajuda a reagir durante o dia. É ela que nos orienta a responder com mansidão em vez de ira, a oferecer amor em vez de indiferença, a perdoar em vez de guardar rancor. É essa voz que transforma decisões humanas em escolhas guiadas pelo Espírito. E não pense que isso é místico ou complicado. Muitas vezes, a voz de Deus vem como uma convicção simples, mas profunda. Um pensamento que surge no coração, um alerta interior, uma lembrança de versículo no momento certo. Quem se dispõe a ouvir cedo, aprende a reconhecer esses sinais ao longo das horas. Por isso, ao orar pela manhã, não tenha pressa de se levantar. Depois de falar, permaneça em silêncio. Deixe que o coração se aquiete. Permita que Deus responda. Talvez não seja com palavras audíveis, mas será com paz. E a paz é uma linguagem clara do céu. Essa prática muda a forma como atravessamos o dia. Em vez de correr guiados pela ansiedade, caminhamos guiados pela voz do pastor. Em vez de viver de reações impulsivas, vivemos de respostas sábias. Em vez de tropeçar em decisões erradas, seguimos passos firmes. Quem aprende a ouvir no secreto logo cedo, consegue reconhecer a direção no barulho do dia. Meu irmão, minha irmã, se esta mensagem falou com o seu coração, se ela trouxe luz, esperança e paz para o seu dia, não deixe que ela pare em você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra, porque uma simples atitude sua pode ser a resposta que outra pessoa está esperando em meio às lutas. E eu quero pedir algo muito especial. Se inscreva agora neste canal. Quando você faz isso, além de receber mais mensagens como esta, você também se torna parte de uma corrente de fé que está alcançando milhares de vidas. O seu gesto de clicar em inscrever-se e ativar o sininho faz essa palavra chegar cada vez mais longe. Deixe também o seu like, porque assim o YouTube entende que este conteúdo é importante e recomenda para outras pessoas. E não esqueça de comentar aqui embaixo, dizendo o que Deus falou com você hoje. O seu testemunho pode edificar e fortalecer muitos outros corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você seja canal vivo da graça de Deus. Até a próxima mensagem. E lembre-se, compartilhe esperança, semeie fé e escolha todos os dias começar em oração.